Olá, eu sou o professor Gustavo e nesse vídeo eu vou começar uma playlist introdutória sobre questões da OBMEP. A Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas é o maior concurso de matemática de nível nacional. Muito embora, às vezes, ele não seja tão abrangido nas escolas, são diversas as oportunidades que a OBMEP nos dá de acrescentar aos nossos estudos. Tanto a nível de ensino médio, em que nós podemos visitar alguns eventos de iniciação científica, quanto a nível de ensino superior. Caso o aluno estiga na área, ele pode, inclusive, ter mais facilidade para conseguir bolsas de iniciação científica, assim como bolsas de mestrado. O nosso estudo, então, vai ser da parte de funções. Bem, antes de começar o vídeo, eu tenho que dizer algumas coisas. Como essas questões são de preparação da OBMEP, muitas vezes o rigor matemático de escrita vai ser um pouco maior. Então, eu vou tentar ser bem detalhista para falar de cada coisinha que esteja sendo escrita no enunciado. Além disso, o estudo de funções é muito abrangente. Muitas vezes, ele vai estar junto com outras questões, com outras matérias, tais como porcentagem, nesse caso. Então, além de funções, nós também devemos ter noções de algumas outras matérias aderentes à matéria de funções. Nessa primeira questão, é uma questão de cunho introdutório, então ela é uma questão de nível um pouco mais razoável, e a gente vai aumentar o nível conforme a gente vai aprofundando nas questões. Vamos para a questão. O salário de João é R$500, mais 50% do valor de suas vendas. Sendo S o seu salário e X o valor de suas vendas, a função que representa essa situação é... Bem, o que a gente tem aqui é um enunciado que quer que a gente expresse uma lei de formação do salário em função de vendas. O que normalmente a gente vê como F de X quando tratamos de forma genérica, mas nesse caso, a nossa F, que é a nossa função, é uma função de salário. Bem, o enunciado nos diz que existe um preço fixo de ganho do João que é de R$500. Esse ganho sempre vai estar lá, mesmo que o João não venda nada durante aquele mês. Além disso, 50% dos valores da sua venda são acrescentados ao seu salário. Ou seja, se o João vendeu X, junto com desses X, ele vai ganhar 50% deles. E 50% de X podem ser escritos em decimal, já que a porcentagem nada mais é que um jeito de escrever frações decimais. Frações ou decimais. Então, o X, que é o número de vendas, vai ser multiplicado por 0,5 se tratarmos de decimal, ou o X pode ser tratado como 50%, que é o jeito de escrever como fração. Esse terceiro jeito é o jeito que nos interessa mais para essa questão. Porque olhando para as respostas, eu percebo que elas estão em uma expressão de fração. Aqui são as possibilidades de resposta que eu tenho. X vezes 50 sobre 100 pode ser simplificado, já que 50 e 100 têm divisores em comum. Se eu dividir em cima e embaixo por 50, eu vou obter o x multiplicando 1 meio. Isso é a mesma coisa que x sobre 2, já que x vezes 1 é o próprio x, dividido por 2 vai ser x sobre 2. Nesse caso, eu posso dizer que a minha expressão S de X, que é o salário, são os R$500, que é o valor fixo, mais X sobre 2, que é o valor sobre venda. Assim, a alternativa coerente é a letra C. Vale ressaltar aqui que
essa função está escrita ao contrário do que comumente é visto. Normalmente, nós enxergamos que a função é escrita do jeito f de x igual a vezes x mais b, onde o coeficiente angular, ou seja, o número que está multiplicando o x, aparece primeiro, e depois o coeficiente linear, que é aquele termo fixo de soma. Nesse caso, nós temos a função f de x igual a b mais a vezes x, onde o meu b vale 500 e o meu a vale 1/2. E por isso eu pude expressar aquele 1/2 direto como x sobre 2. Não altera nada eu escrever do jeito 1 ou do jeito 2, já que eu estou falando de parcelas de soma, e somar uma parcela com outra pode ser feito em qualquer ordem, certo? Essa foi a primeira questão. Tchau, tchau.